E se você está ligado no Olhar Digital News, sabe que demos uma notícia preocupante nesta semana. Regiões do Brasil poderiam ficar inabitáveis ainda neste século, se as emissões de carbono continuarem altas. Como o assunto gerou muitas dúvidas por aí, conversamos com o climatologista Carlos Nobre e reunimos a análise de outros especialistas. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem. Um estudo de 2020 ganhou repercussão no Brasil nesta semana, e não por um bom motivo. Falamos aqui no programa da pesquisa de Colin Raymond, um cientista do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que alertou que várias áreas do mundo podem ficar inabitáveis até 2070, devido ao calor extremo. O texto foi publicado em 2020 na Science Advance, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo. O Brasil não foi mencionado inicialmente, mas 2 anos depois, um blog da NASA, onde Colin Raymond trabalha, repercutiu o assunto. E aí sim, o nosso país foi citado como uma das regiões mais vulneráveis a sofrer as consequências da temperatura global. O assunto ganhou muito destaque na imprensa, inclusive por aqui. Mas ainda assim gerou muitas dúvidas, então resolvemos nos aprofundar nessa história. Para entender o coração dessa pesquisa, precisamos entender a chamada temperatura de bulbo úmido. Resumindo, estamos falando de uma medida que combina calor e umidade e se relaciona ao estresse térmico. Como explica o climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia, a regulagem da temperatura do corpo humano passa pela transpiração quando está calor, mas em um ambiente muito úmido, o suor não evapora facilmente. A temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius, que não é igual à temperatura de 35 graus Celsius do termômetro, é considerada limite para a nossa sobrevivência. Quando a temperatura do ar está abaixo da nossa temperatura do corpo, nós irradiamos energia térmica, perdemos calor. Quando a temperatura está muito alta do ar, nós transpiramos, né? A água vem na pele e aí pega energia do corpo para transformar a água líquida em vapor d'água. Então esses são mecanismos de evolução do Homo sapiens, do Homo erectus, por milhões de anos, né? Então nunca nesse período a temperatura passou desses limites, que nós chamamos de temperatura de bulbo úmido acima de 35 graus. O estudo citado pela NASA vai na mesma direção de outras pesquisas mais antigas, que já trazem esse alerta desde 2010. Basicamente, o que eles dizem é, se as temperaturas continuarem aumentando, em muitas partes do planeta até o final do século, será atingido o limite do estresse térmico do corpo humano. O levantamento do cientista norte-americano mostrou que em 40 anos, o número de eventos de calor extremo com risco à saúde humana triplicou. Entre as maiores preocupações estão o Oriente Médio, o Paquistão e o litoral do sudoeste da América do Norte. E é aqui que entra a polêmica do tal Brasil inabitável. Se nada for feito, o nosso país e outras áreas do mundo podem registrar mais eventos climáticos que ultrapassam esse limite nas próximas décadas. Mas isso não quer dizer que todo o Brasil ficará inabitável, e nem que alguma região será inabitável para sempre. Afinal, quando falamos de clima, falamos de algo muito dinâmico. O estudo mapeou eventos pontuais de menos de 2 horas. A duração desses fenômenos ainda é uma incógnita e dependerá da redução ou não das emissões. A ponderação é de Fernando Cesário, líder científico em soluções climáticas naturais da Nature Conservancy. Ele também explicou à Agência Brasil que a pesquisa citada pela NASA antecipa para daqui a 50 anos
anos um aumento da ocorrência desses eventos extremos, antes previstos para daqui a 100 ou 200 anos. De acordo com ele, aqui no Brasil, áreas de maior risco seriam aquelas muito urbanizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, áreas próximas a grandes lagos e baías ou em volta do Rio Amazonas, onde há muita evaporação de água. O climatologista Carlos Nobre alerta que as consequências podem ser muito graves. O Acordo de Paris tem como objetivo limitar o aumento do aquecimento global em 1,5 graus Celsius até o final do século, em relação aos níveis pré-industriais. Mas em um cenário mais pessimista, o prejuízo será alto. Se nós continuarmos o aquecimento global, em muitos lugares do mundo, principalmente as regiões equatoriais, tropicais, equatoriais e até subtropicais, vão ter muitos e muitos dias que passa essa temperatura. Por exemplo, se a temperatura chegar a 4 graus de aumento da temperatura global até o final do século, o Rio de Janeiro terá mais de 200 dias em que essa temperatura durante o dia passará desse limite, que é o local inabitável para o corpo humano. Então esse estudo de 2020 da NASA, ele simplesmente avançou estudos que vêm sendo feitos desde 2010 e mostram esse enorme risco que o mundo inteiro tem, regiões equatoriais, tropicais, essa temperatura, esse limite será atingido antes do que outras regiões mais frias, latitudes médias. Então é essa a razão. É muito preocupante, sim. E aconteceu de novo. A Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, trouxe dados revelando que os 3 dias mais quentes da história recente da Terra aconteceram nesta semana. O recorde foi nesta segunda-feira, dia 22 de julho. Temperatura média global ficou em 17,16 graus Celsius. O resultado superou o recorde anterior, de domingo, com média de 17,09 graus Celsius. Na terça-feira, por pouco, não batemos o recorde novamente, 17,15 graus Celsius. E um relatório publicado nesta quinta-feira por diferentes agências da ONU emite um apelo à ação sobre o calor extremo. Ele estabelece recomendações de políticas para governos, incluindo proteções mais fortes para trabalhadores. Mais de 70% da força de trabalho global é vulnerável ao calor extremo, principalmente aqueles que trabalham ao ar livre ou então em ambientes internos, sem ventilação ou refrigeração adequadas.